Oi, para quem não me conhece, eu sou Natália Pessoal. Eu venho de uma história de superação, de uma história de dependência emocional. E eu vou fazer uma série contando um pouquinho de como eu cheguei aqui, como eu consegui superar tudo isso. Porque a dependência emocional, ela é muito séria, mas muitas pessoas não fazem ideia do que seja. Vamos começar a série De Volta do Futuro. Eu vou contar um pouquinho de como eu cheguei até aqui. Um pouco da minha relação com a dependência emocional. Esse distúrbio de prioridade, o quanto que ele me fez sofrer e quantas coisas ruins que esse distúrbio trouxe para minha vida. Por muitos anos eu deixei de viver a minha vida para viver a vida dos outros. Eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era. Tudo que eu fazia, eu pensava no que os outros iam pensar de mim, o que as pessoas iam achar daquilo que eu estava fazendo. Eu vou estar nessa profissão para agradar uma pessoa, ou eu vou me vestir desse jeito para que alguém me note. Eu vou começar do começo. Isso vem da minha infância e é algo muito complexo. Cada um tem um motivo pelo qual entra nessa dependência emocional. Nós não estamos aqui para falar os motivos. Mas é mais para você se identificar e ver se por um acaso você sofre de dependência emocional. Desde pequena eu sempre quis que a minha família me olhasse, sabe? Eu era tida como a menina maluquinha. Eu lembro que eu tinha acho que uns 8 anos, a minha madrinha perguntou assim: o que você quer ser quando crescer? E eu falei que eu queria ser a menina maluquinha. Acho que eu sou um pouco. E realizei, né, esse sonho. E aí, tudo que eu olhava, sabe quando uma criança chama a atenção do pai e da mãe só pra ter um pouquinho do olhar, um pouquinho da atenção? Eu comecei a fazer isso com as pessoas que eu amava, eu queria chamar atenção. Eu sempre fui uma pessoa muito autêntica, sempre tive o meu jeito de ser. Eu não aceitava ser igual a ninguém. Eu odiava ser comparada com os outros. Nossa, eu queria morrer. Hoje eu lido bem com isso porque eu não sou igual a ninguém. Eu tenho a minha identidade, eu sei quem eu sou. Mas isso por muitos anos me incomodou muito. Foi na adolescência e eu comecei a me envolver com pessoas também com distúrbios que queriam ser rebeldes. Rebeldes sem causa, vamos dizer assim. E por um tempo eu cheguei a ser essa rebelde sem causa. E eu buscava por um relacionamento. Meu sonho era ter uma família, ser mãe, mas com um pai do lado. Meu sonho era ter aquela família de margarina que a gente vê nas propagandas. E aí foi por causa desse sonho que eu comecei a buscar relacionamentos desde nova. Desde os 11 anos eu já pensava em namorar, eu queria encontrar alguém. Então eu deixei de viver essa fase da minha vida, porque eu sempre estava buscando ter alguém. Então aí eu comecei a namorar, nova, com 13 anos eu já estava namorando, terminei um relacionamento, já emendei em outro, e foi assim, emendando cada hora um relacionamento diferente. E sempre me faltava alguma coisa. E eu senti uma tristeza tão profunda. Por mais que eu tinha momentos de alegria, momentos de diversão, eu sentia uma tristeza muito profunda quando eu estava dentro da minha casa, quando eu estava sozinha. Eu perdi alguns amigos na adolescência. E isso me marcou muito, isso me causou uma depressão. E eu não tinha vontade de ir pra escola, não tinha forças, eu não tinha mais nada, sabe? Eu não tinha muita esperança. E foi onde eu comecei, com 13 anos, eu comecei a fazer terapia. E foi muito bom no início, porém eu não aceitava algumas coisas em mim. Eu achava que eu tinha que ser diferente, eu achava que eu tinha que mudar. Como eu já disse, eu queria agradar as pessoas, eu queria o olhar das pessoas, eu queria a aprovação das pessoas. Como eu não tinha isso, eu comecei
me envolver com pessoas que me colocavam mais para baixo. Eu sabia o potencial que eu tinha, porém, eu me envolvia com pessoas que me menosprezavam. Pessoas que iam me colocar, sabe, para baixo, que não me deixavam crescer. E isso não era culpa dessas pessoas, porque quando a gente sofre de dependência emocional, quando a gente tem esse distúrbio, a gente busca pessoas que vão alimentar isso, entende? É muito louco, porque tudo isso tá na nossa mente. A gente não vai buscar relacionamentos saudáveis, seja ele de amizade ou seja ele de amoroso. Não vai. A gente primeiro precisa se tratar. E eu vou falar uma coisa pra vocês. É sério. Quando as pessoas falavam pra mim, você precisa ter amor próprio. Eu pensava, né? Eu não tinha coragem de falar, hoje eu tenho. Mas eu pensava assim, gente, a pessoa não tá entendendo. O meu amor próprio é ter alguém, é ter um homem do meu lado. Esse é meu amor próprio. E amor próprio vai muito além disso. Vai muito além de você ter alguém do seu lado. Porque quando você tem amor próprio, as pessoas, elas se achegam. E hoje eu entendo que se você quer borboletas, você precisa cuidar do seu jardim. Quem é o seu jardim? O seu jardim é você. Você é, ou deveria ser, a pessoa mais importante da sua vida. A gente tem que aprender a se priorizar. Porque eu sei como é difícil isso. E eu aprendi a duras penas. E voltando lá, no meu passado, aí chegou a adolescência, comecei a beber, eu queria me mostrar, sabe? Eu sempre quis me mostrar, então bebia, dançava e sempre querendo mais e nunca era o suficiente. Nunca. Porque quando a gente não tá bem com a gente, quando a gente não se completa, ninguém completa a gente. Porque nós somos seres completos. É igual uma peça. O outro não vai te completar. O outro vai completar o mundo que há dentro de você, dentro do seu mundo. É como uma peça. É como uma engrenagem, vamos dizer assim, sabe? Quando se encaixa assim, ó. Pra ela rodar, ela precisa de se encaixar. Só que uma peça, ela é única e a outra peça, ela é única. Então, é essa diferença que a gente não entende. E é assim, é surreal. Porque quando nós que estamos vivendo na dependência emocional, quando nós estamos passando por isso, nós não temos essa visão. Nós não conseguimos enxergar que nós somos um ser único e que o outro é só um complemento para a nossa vida. É muito difícil. Aí com 17 anos eu já comecei num outro relacionamento que foi mais duradouro. Gente, se eu falar pra vocês as coisas que eu fazia, vocês não vão acreditar. Eu saía de madrugada atrás dessa pessoa. É incrível. E saía escondida, tá? E não façam isso, não façam porque não é legal. E a dor de ir atrás de uma pessoa que não estava nem aí pra mim, me doía mais. Essa pessoa, esse meu relacionamento, ele sempre me deixava pra sair com os amigos. E nunca tinha tempo pra sair, nem dinheiro pra sair comigo, mas pra sair com os amigos tinha. E eu vivia muito na casa dos meus amigos, eu tinha muito amigo homem. Então eu vivia muito isso, porque eu acho que eu tenho uma ligação maior com os homens por conta do meu traço. Isso já é natural da minha pessoa, porque cada um tem a sua individualidade, certo? E todos os meus amigos falavam pra mim: nossa, Natália, você tem que parar com isso, se dá valor. E o que é se dar valor? Não entendia, pra mim eu já tinha meu valor, entende? Aí foi um relacionamento pra mim muito difícil, porque eu chorava, eu queria muito estar com ele. Nessa fase dos 17 aos 18 anos, eu tinha uma dependência tão grande, pra vocês terem uma noção. Eu tinha uma carência absurda, que eu tinha que comer no mesmo prato que alguém. Lógico, eu conseguia comer, almoçar sozinha,
comer com o meu prato, ok. Mas a minha prima, a gente morava numa chácara e a minha prima morava também e estudava à noite. Pra vocês terem a noção do nível da carência da pessoa. Eu esperava ela chegar mais ou menos umas 11 horas e eu preparava o nosso prato de comida, ou às vezes ela mesma, e eu comia junto com ela, no mesmo prato que ela. Esse meu namorado, quando às vezes ele ia almoçar na minha casa, que ele trabalhava perto, e eu fazia o prato e a gente almoçava no mesmo prato. Pra vocês terem noção do nível. É muito sério. A gente não leva em consideração. E aquilo pra mim, eu sentia uma segurança. Eu sentia assim, como se aquilo ali me completasse. Digamos que você tá com dor e você toma um remédio pra dor e alivia a dor naquele momento. A dor volta, se ela tiver algum problema ali, ela volta. Então pra mim era um analgésico aquilo. E aí foi. Teve a separação, foi difícil. Aí tinha as sexta-feiras que ficava que a gente separou todo mundo, eu, essa minha prima e o irmão dela, meu primo. E aí a gente fazia a sexta-feira da fossa. A gente colocava sertanejo, sabe aqueles sertanejos bem fossudos mesmo. E a gente ficava curtindo a fossa, todo mundo junto. E isso também aumenta, né, a dependência emocional. Por quê? Porque você não vive aquela situação, você quer sofrer. É sofrência, é sertanejo total, entendeu? Gente, é incrível. São coisas muito loucas que estão dentro da nossa memória, sabe? Dentro da nossa mente. Aí, nesses términos, porque eu e ele, a gente terminava e voltava, e terminava e voltava, terminava e voltava. Parecia, nossa, ioiô. Numa dessas crises, eu comecei a trabalhar. E eu já tava quase 19 anos. Eu comecei a trabalhar e conheci uma pessoa. Essa pessoa investiu em mim. Ai, queria muito sair comigo. Só que eu tava ainda naquele, que não me dava muita atenção. Eu amava, eu achava que eu ia viver o resto da vida com ele. Achava que a gente ia morrer com o pé junto. Pra vocês terem noção. Só que eu vi nesse homem a possibilidade de ter uma vida melhor. De sair daquele ambiente em que eu vivia. Que uma hora eu vou contar também, mas não vai ser aqui. Vou fazer já um spoiler. Eu vou fazer um podcast contando sobre a minha história no YouTube, mas é um projeto mais pra frente. E aí eu queria sair daquele nível de pessoas em qual eu estava. Só pra vocês terem uma noção, eram pessoas que tinham um envolvimento com o crime, tinham envolvimento com drogas. Então eu queria muito sair dali. Eu vi nesse homem a possibilidade de sair e de ter uma vida melhor. Fui embora de casa, 19 anos, falei, o quê? É a minha chance de ser feliz. E fomos. Por um tempo, a gente viveu muito bem, igual cigano, cada hora numa cidade. Mas a gente era companheiro, a gente era amigos. Porém, eu continuava vivendo pra ele, pra família dele. Eu não tinha uma vida. Eu comecei uma profissão por conta desse relacionamento. Foi muito bom. Ele me ensinou muito também. Foi uma pessoa muito boa pra mim. E ao mesmo tempo, só que eu falo que não é culpa do outro, gente. Nós, seres humanos, nós somos ótimos em colocar a culpa nos outros, das nossas atitudes e das coisas que os outros fazem pra nós. Por conta dessa dependência emocional, porque eu tinha uma carência muito grande, e aí já voltou a depressão, e a energia, nossa, quem tem depressão sabe, quem vive com pessoas que têm depressão também sabe o quanto que é difícil. Porque a pessoa que tá na depressão, ela vive na escuridão, ela só vê coisas horríveis, ela só vê só o negativo. Ela não consegue sair desse lance do negativo. E aí foi onde ele começou a me humilhar. Me humilhava na frente das pessoas. Falava, não vou levar você. Bora, faz o que você quiser. Sabe, começava realmente a me humilhar na frente das pessoas.
E eu não tinha reação. Eu não conseguia me impor, eu não conseguia falar, olha, até aqui você vai, depois daqui você não vai mais, porque eu não vou permitir. Eu deixava. Muitas pessoas, gente, quantas pessoas chegaram em mim, como você deixa isso acontecer? Eu fiquei, acho que uns 4 anos nesse relacionamento. Algumas indas e vindas. Eu fui muito traída. No outro também. Mas nesse foi, assim, até demais. Porque, gente, é incrível. Como a gente permite que essas situações aconteçam com a gente, como a gente busca isso. É difícil, mas eu busquei por isso. Eu vivi essa traição porque a gente precisa ser vítima. Está no nosso inconsciente ser vítima. Enquanto a gente não tratar isso, isso não vai mudar. A traição veio pela vitimização, para que eu fosse escolhida. Eu queria ser escolhida. Hoje eu só tenho consciência disso hoje. Né? Por isso que é de volta do futuro. Porque eu só tenho consciência de tudo que eu passei pelo conhecimento que eu tenho hoje. Uma das mulheres a qual foi a traição, ela me ligava, ela falava, ó, tô com ele, e diversas coisas. Tanto que, eu vou ter que contar essa. Aí eu estava super feliz, falei, não, eu saí da minha cidade, de Hortolândia, e fui pra São Paulo, e eu falei pra minha prima, olha, que eu andava muito com a minha família. Eu falei assim, eu tô indo, quero fazer alguma coisa, eu tô super animada, eu tô bem, eu quero esquecer essa pessoa. E ele morava em São Paulo, na época. E a mulher ligou pra mim, se passando pela irmã dele. E eu sei que ele não tinha irmã, mulher. E ela começou a falar, nossa, ele tá aqui, ele não para de falar de você. E eu tô preocupada. O que aconteceu com você? Porque eu sou a irmã dele. E, gente, naquele dia eu surtei. Eu literalmente surtei. Mas eu falei tanto pra aquela mulher, eu xinguei tanto ela. E eu falei assim, olha, é o seguinte, eu sou louca, tá? Tenho como provar isso. E se acontecer alguma coisa com você, a única coisa que vai acontecer comigo é eu ir pra um sanatório e passar uns dias lá, uns meses lá. Só que com você eu já não garanto o que vai acontecer. E eu ameacei a mulher, falei um monte de coisas pra ela. E acabou a minha felicidade naquele momento. E eu fiquei tão mal. Por mais que eu tenha ficado feliz que ele estava falando de mim pra outra pessoa. Mas eu fiquei tão mal, me senti tão desprezada, desprezível. E eu chorei tanto. E eu só queria uma família. Eu só queria alguém, sabe? É complicado. Voltei com essa pessoa. Tivemos mais um tempo nessas indas e vindas de traições, humilhações. Até que um dia eu não aguentei mais. Mas nesse tempo, nessas separações, eu comecei a beber mais. Eu comecei a frequentar lugares que eu também vou contar lá. E lugares complicados. Ambientes que não são familiares. Ambientes que trazem muita promiscuidade. Eu comecei a frequentar. E eu queria ser vista. Eu só queria ser vista. Eu queria ser vista, eu queria ser escolhida, eu queria que as pessoas me olhassem. Então, assim, eu queria ser famosa. Meu sonho era ser famosa. Tanto que eu tentei entrar na Rede Globo. Conheci uma pessoa ao qual me prometeu que me ajudaria a entrar. E nessa época eu já tava acho que com uns 21, 22 anos. E eu queria muito. Era meu sonho era ser famosa. Eu tinha, assim, convicção que se eu fosse famosa, essa carência ia passar. Por quê? Porque as pessoas iam me amar, eu ia ter muitas pessoas querendo estar perto de mim, eu ia ter muitos fãs, e as pessoas iam estar ali, iam me amar. Então, eu tinha isso na mente. Eu falei, agora, essa é a minha oportunidade de ser feliz, encontrar uma pessoa legal. E não foi isso que aconteceu. Essa pessoa que iria me ajudar me assediou.
Tem gente que tem essa malícia, essa maldade, tipo, ai, homem quer outras coisas. Eu não tinha isso. Eu não tenho até hoje, às vezes um pouquinho mais, mas eu acredito em amizade entre homem e mulher. Eu acredito. Naquela época eu achei que aquela pessoa, que aquele homem realmente queria a minha amizade, queria estar perto de mim, pelo que eu sou. Não pelo que, né, aquela beleza que eu tinha, porque eu era muito linda. Não que eu não seja, mas... E aí eu sofri um assédio, acho que com 21, 22 anos. Isso daí, hoje também eu tenho um entendimento, não entendia. Esse foi um dos motivos de eu ter engordado, porque eu engordei muito. De 1 ano e meio pra cá eu emagreci 20 quilos, sem fazer dieta, sem fazer tratamento, só tratando a mente. Porque eu descobri os motivos pelo qual eu engordava e esse foi um dos motivos, o assédio. É muito louco mesmo, porque eu tinha um corpo muito, muito bonito, eu chamava muita atenção. E aí o meu inconsciente, pra bloquear esse assédio, falou, não, você não pode. Se você continuar com esse corpo, se você continuar assim, você vai continuar sendo assediada. Então, minha mente foi lá e fez com que as pessoas não me olhassem tanto mais. E eu engordei, comecei a engordar, foi o começo, né? E eu fiquei muito mal, porque era o meu sonho, era ser famosa. Meu sonho era ser atriz, e eu amava aquilo, eu amava interpretar, eu amava dar vida às coisas. E aí, meu sonho acabou naquele dia. Eu amava tirar foto, ser modelo. Depois disso eu ainda fiz um trabalho como modelo, foi o último. E aí continuei bebendo, me mostrando, mesmo assim, mesmo depois do assédio. Mas aquilo já me doía. O olhar dos homens, pra mim, já me doía. Eu não levava mais como um normal. Pra mim, aquilo ali era muito difícil pra mim. E foi. Até que um dia que eu não suportava mais. Eu não suportava mais aquela dor. E um dia eu dançando funk na praia, em cima de um caminhão de som, do som do meu primo. Muito louca. Eu tive um encontro com Deus. Na verdade, já tinha tido encontros com Deus várias vezes, mas aquele dia foi diferente. Aquele dia eu tive parece que veio uma luz assim e falou pra mim, olha onde você tá. Eu tinha pensado em me matar há uns meses antes. Foi quando eu mudei de cidade. E esse meu ex, ele falou, não, vem pra cá que eu vou te ajudar. E a gente voltou, mas nós voltamos com tempo determinado para terminar. Nós voltamos somente para eu ficar bem psicologicamente. E nós falamos, nós vamos ficar 6 meses. Se em 6 meses não der certo, cada um segue a sua vida. E foi exatamente 6 meses que nós ficamos. Sou muito grata pelo que ele fez por mim. Porque eu realmente não estava aguentando mais. E tudo isso por conta da dependência emocional. Tudo isso porque eu não me conhecia. Tudo isso porque eu não me amava. Tudo isso porque eu queria ter outras pessoas do meu lado. Tudo isso porque eu buscava o reconhecimento dos outros, mas eu mesma não me reconhecia. Aí eu tive um encontro com Deus. Eu já estava lá em Ribeirão Preto. Já estava no finzinho dos 6 meses já. E aí eu falei pra Deus assim, o Senhor me livrou da morte e eu voltei para os braços dela. Eu amo isso que eu vivo. Eu amo beber. Eu amo dançar, eu amo me mostrar para os outros. Eu amo a bagunça, eu amo isso aqui, eu amo. Mas eu não quero mais. Eu não quero mais. Porque era tudo muito gostoso quando a gente tava vivendo. E o depois, a hora que você coloca a cabeça no travesseiro, que você tá sozinha, parece que o rombo só aumenta. Por quê? Hoje eu tenho propriedade de falar, explicar pra você por quê. Porque a gente não se prioriza. Porque a gente não se conhece. Porque a gente não se ama.
Porque a hora que a gente se ama, a hora que a gente se prioriza, isso muda. Tudo muda. A gente aprende a viver o momento, cada momento, como se fosse o último e como se fosse o único. Sem precisar de exageros, sem precisar de holofotes. O holofote, ele vem naturalmente. Você não precisa ficar ligando as luzes, ou sei lá, colocar uma melancia na cabeça. Não precisa disso. Porque o holofote, ele vem automaticamente quando você muda. Quando você se encontra, você liga a sua luz interior. E o holofote é você. Você não precisa mais de ligar holofotes. Entende? E aí, aquele dia, eu tive um encontro verdadeiro, assim, com Deus. Eu fiz uma oração, tava na praia, dia 29 de dezembro. E eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, se o Senhor não me tirar daqui, eu vou morrer aqui. Porque o Senhor me livrou da morte, mas eu voltei para os braços dela e eu amo isso aqui. Eu não consigo sair sozinha, eu não vou sair sozinha. Me ajuda. E foi só o que eu lembro, porque depois me contaram que eu dei bastante trabalho. E assim, o que eu quero mostrar pra vocês é que assim, quanto mais eu queria me mostrar, mais as pessoas olhavam pra mim e falavam, gente, que vergonha alheia, sabe? Como que a pessoa é tão bonita assim, passando uns vexames desse. Então assim, eu não olhava pra mim. Eu achava que eu estava abafando e eu estava sendo uma chacota alheia, entende? Tá. Daí depois daquele dia eu ainda continuei bebendo, continuei tudo. Voltei pra Ribeirão Preto no dia 3 de janeiro. E eu falei, não, a partir de hoje eu vou mudar de vida. Aí eu cheguei nele, nós morávamos juntos. E eu falei, olha, a partir de hoje eu vou seguir a minha vida. Aí uma amiga minha, ela me cedeu a casa dela. Eu fiquei morando com ela acho que 1 ou 2 meses, até eu encontrar um canto. Aí depois eu morei em Repúblicas. E até eu achar um quarto pra mim, ao qual eu fiquei acho que uns 2 anos. E nessa parte eu comecei a ir pra igreja. Só que assim, eu tinha um distúrbio tão grande dentro de mim que eu fiquei com uma mania de perseguição. Tudo e todos, eu achava que tudo e todos estavam contra mim. Eu achava que as pessoas estavam contra mim. Eu achava que as pessoas estavam rindo de mim. Eu achava isso. As pessoas riam longe e eu achava que era comigo. Eu não conseguia sair de casa sozinha. Eu tive pânico. E... ok. Mas aí eu ficava... E é incrível, né? Porque quando você... Gente do céu... Olha, quando você tem esse trem de dependência emocional... Você só pensa no outro. Oh, Jesus! E aí eu ia pra igreja e falava... Nossa, eu vou encontrar um marido aqui. Eu vou... E tipo assim... Eu não pensava assim, nossa, eu vou me encontrar nesse lugar. Ou vou encontrar Deus nesse lugar. Lógico, pensava também. Encontrar Deus, né? Mas eu sempre falava, ai Deus, agora você vai arrumar um marido pra mim. Então, sempre, meu pensamento sempre foi voltado a ter um relacionamento. Ok, vamos resumir essa conversa. Eu fiquei um tempo na igreja, acabei me envolvendo muito rápido com uma pessoa, mas assim, um dia só. E eu acreditei fielmente que aquele seria meu marido, eu acreditei, nossa, eu falei, agora vai. Eu saí com ele, eu achei que ele fosse me assumir. Uma semana depois, ele me aparece com uma outra mulher, falando que era namorada. Isso pra mim foi, nossa, demais. E aí eu voltei a morar com a minha mãe em Hortolândia, porque minha avó faleceu e ela ficou sozinha e eu voltei. E, gente, foi assim, bem difícil, bem complicado. Aí eu conheci uma pessoa que tinha muitos problemas. Uma pessoa bem problemática. E eu ouvi esses dias e eu amei, eu estava com a síndrome de Moisés. Qual é a síndrome de Moisés que eu também não sabia? A síndrome de Moisés é querer salvar o mundo, sabe? Eu tava, nossa, eu vou salvar o mundo. E aí, eu conheci esse homem e eu falei, gente, agora vai. A gente teve um relacionamento bem complicado. No começo, assim... No começo não, foi uns anos.
uns 3, 4 anos, assim, muito bons, né? Não tínhamos briga, nós não tínhamos muitas discussões, nós éramos, assim, bem amigos. Porém, eu não sabia de muitas coisas sobre essa pessoa. Sabia, sim, muita coisa. Só não sabia algumas coisas. Que talvez eu deveria saber para eu não ter me envolvido. Mas tudo acontece porque tem que acontecer. E aí, eu deixei literalmente de viver a minha vida para viver a vida dele. Fui morar em outra cidade, bem longe da minha família. Eu comecei a trabalhar pra mim mesmo, eu sempre trabalhei pra mim. E fazia lanche. E assim, era um desgaste emocional o trabalho que eu tinha. Era um desgaste muito, muito forte emocional. E aí foi onde eu comecei a engordar mais ainda. Aí fui engordando, fui engordando, fui engordando. E assim, eu não tinha... Eu gostava daquilo. Por quê? Porque eu estava sabendo, eu estou ajudando pessoas, eu estou cuidando de pessoas. Nossa, porque eu sempre amei cuidar de pessoas, eu sempre amei mostrar para as pessoas o que existia dentro delas. Isso aí da minha natureza, que hoje eu encontrei uma profissão ao qual eu posso usar o que eu sempre fiz sem conhecimento. Só que hoje eu tenho um conhecimento e uma propriedade maior para falar sobre o assunto. Então, assim, eu tava feliz porque, eu tô transformando vidas, eu tô mostrando para as pessoas um novo caminho, eu tô mostrando para as pessoas que existe uma nova possibilidade. Estou feliz, estou fazendo o que eu nasci para fazer. Ok. E eu, né? Porque a gente é ótimo para olhar para os outros, para ver o problema dos outros, para resolver o problema dos outros. Mas para resolver o nosso, quero ver, né? Nós tivemos algumas situações ao qual nosso relacionamento começou a ter brigas, ao qual nosso relacionamento começou a ter desavenças. Eu já estava bem gorda, eu já estava bem deprimida. As pessoas falavam pra mim, nossa, mas se cuida do seu corpo, porque, poxa, olha quantas mulheres aí bonitas, né, e tal. A pessoa pode, né, seu marido pode querer ter outras mulheres, porque você não tá se cuidando. Só que eu não tinha condições, emocionais, condições físicas pra me arrumar, pra me cuidar, pra nada. Eu só pensava nos outros, não, eu tenho que cuidar de fulano, tenho que cuidar de ciclano, tenho que cuidar. Mas eu me cuidar mesmo, zero. Eu mudei de cidade para tentar resgatar meu casamento. Eu fiz várias coisas para tentar resgatar meu casamento, só que eu já estava num grau de depressão evoluído, não estava tratando. Aí foi onde eu engravidei. E foi muito difícil para mim. Não sabia que eu estava grávida, e já vem os hormônios, tudo. Eu pensei em me matar, eu tive vontade, tentei tomar remédio, eu queria matar. Só que hoje eu entendo que é dos hormônios da gravidez, que, nossa, pai, como pode, né? Queria matar ele, queria matar o mundo inteiro. Eu tive uma situação, eu vivi uma situação na minha vida que foi como se eu tivesse perdido as minhas pernas. Meu carro foi alagado, eu tive que voltar da praia, eu tava 3 meses morando lá. E houve uma burocracia de seguro, essas coisas que não vem ao caso. E eu fiquei 6 meses sem carro. E aí a gente voltou da praia e logo já abriu um estabelecimento. Só que eu não consegui trabalhar, porque por conta da gravidez, que depois eu descobri que eu estava grávida, no dia da inauguração do nosso estabelecimento. No dia seguinte eu descobri que eu estava grávida. E eu tive muitas complicações na gravidez. Só que assim, eu só pensava no outro. Eu só pensava em resgatar meu casamento. Mas eu nunca, em nenhum momento, em nenhuma hipótese, eu pensei que se eu me cuidasse, se eu me tratasse, eu poderia resgatar meu casamento. Essa hipótese nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre pensava no outro, no outro, no outro e no outro.
E eu, nada. E eu pensava, gente, o que vai ser dessa criatura, dessa criança, com uma mãe problemática, né? Que não consegue cuidar nem dela, ou cuidar de uma criança. Jesus! E foi, aí foi bem difícil, nossa, casamento, tudo. Minha vida virou do avesso, tudo conturbado. Aí meu filho nasceu, começaram as traições também. E eu sofria muito, porque independente das traições, pra mim, não me importava. Me doía, mas não me importava, eu só queria ter o meu casamento e a minha família que eu sempre sonhei em ter. Não deu mais. Nós já estávamos num grau de se agredir verbalmente. E vocês sabem, todo mundo sabe, que esse é o primeiro passo para agressão física. E nós já estávamos nesse, sabe, de querer um matar o outro, mas graças a Deus não teve agressão física, mas agressão verbal de todos os lados. E eu pensava, poxa, o que vai ser do meu filho, né, vendo uma situação dessa? Foi onde ele foi embora. Ele teve muito mais consciência do que eu nessa parte. E isso, assim, eu não tenho o que dizer, porque realmente ele teve essa consciência. Ele falou, cara, eu não vou te agredir verbalmente, eu não vou fazer você sofrer, você não merece isso, nosso filho não merece isso. E fui. E aí, nossa, eu sofri. Foi quando meu filho estava com 4 meses e eu tava desesperada fazendo terapia e mal ainda estava casada, mas assim, eu já sabia que meu casamento tava no fim. E aí eu vi um vídeo no YouTube e aí aparecia o cara falando e eu, ai, deixa eu passar, ai, que cara chato. Só que assim, eu estava já buscando coisas pra eu ficar bem, eu colocava vídeo de tudo quanto é coisa pra ver se eu melhorava. Eu fazia terapia toda semana. Aí apareceu lá um workshop gratuito e eu fiz, do Corpo Explica, ao qual é a escola que eu me formei. E aí eu falei assim, gente, depois que eu fiz o workshop, eu falei assim, é a minha última chance. Aí eu cheguei pra minha mãe, eu cheguei pra ele, eu não tinha condições financeiras nenhuma de pagar o curso. E aí eu consegui porque foi por boleto. E eu falei, gente, eu preciso disso. Aí eu falei, né, na época era meu marido, e eu falei pra minha mãe, olha, vai ser a minha última chance. Se eu não melhorar depois disso, vocês podem me internar. Eu tava numa situação que eu não tinha condição nem de pegar meu filho, eu tinha muita dor. Aí, graças a Deus, ele arrumou um emprego muito bom. E ele a nossa condição financeira melhorou. E aí, acredito eu que ele já estava pensando na separação, porque ele me levou pra morar num lugar um pouco melhor, com mais segurança, pra dar mais segurança pro meu filho. E aí, foi onde eu consegui estudar. Eu tava muita dor, eu não conseguia dar banho no meu filho. E graças a Deus, a gente conseguiu contratar uma pessoa pra poder estar ali cuidando da minha casa, cuidando do meu filho, pra eu poder estudar. Foi onde eu estudei, consegui. Teve uma hora que eu travei porque eu comecei a entender de onde vinha a dependência emocional, e isso me machucou muito. E é como, tipo, eu realmente não consegui dar continuidade. Umas amigas de curso me ajudaram, e aí eu consegui dar continuidade. Eu me formei. Depois da minha separação, por uns 6 meses ainda, eu não conseguia olhar para outro horizonte. Eu não conseguia, eu só queria a minha família de volta, eu só queria meu casamento de volta. Eu não pensava em ter outras pessoas, nenhuma outra pessoa. Era só aquilo que eu queria. Eu entendendo a dependência emocional, eu entendendo de onde veio, eu comecei a me permitir. Eu comecei a ver também que eu vivia numa religiosidade. Eu não vivia na liberdade, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos libertar. E hoje a religiosidade, seja ela qual for a religião que você tem, tá? Se você for aquela pessoa religiosa e ficar olhando para os outros e ficar olhando, isso pode, isso não pode, a liberdade, ela não é isso. A liberdade é, um exemplo, eu estou casada, certo? E eu vejo um homem maravilhoso, e o homem quer sair comigo.
Mas eu amo meu marido. E meu marido me dá tudo aquilo que eu necessito. E eu falo de tudo. Eu olho, até posso ter vontade. Mas eu falo, não, eu não vou fazer porque eu amo o meu marido. Eu não quero fazer. Eu tenho essa opção, entende? Isso é liberdade. Liberdade é eu querer fazer e falar não. Agora, e falar não, mas com o coração limpo. Liberdade não é eu não posso. Eu não posso. Não, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, entendeu? Então é o que te convém, não é eu não posso, é eu não quero. Liberdade é eu não quero, não eu não posso. E hoje eu aprendi isso, graças a Deus. Então assim, eu me libertei de muito, lógico, gente. São anos e anos e anos e anos sofrendo com uma situação. Não é de um dia para o outro, em 1 ano, em 2 anos, que você vai conseguir desamarrar tudo. Faz 1 ano e meio e eu já mudei 80%. É muito rápido, porque você encara seu problema. Você quer mudar, mas você precisa ter coragem. Você tem coragem de enfrentar os seus monstros? Você tem coragem? Uma pessoa que quer mudar, ela precisa ter coragem. Senão, nem começa. Nem começa. Senão, não vale a pena. Você vai perder seu tempo, você vai perder seu dinheiro, você vai perder tudo. Porque se você não tem coragem, não dá. Não é pra você. Entendeu? E eu tive coragem. Eu enfrentei. E até hoje eu enfrento. Eu vou até o... Dói. Dói. Parece que estão enfiando uma faca dentro do seu coração. Dói na alma, dói no espírito, dói lá no fundo. Mas é a melhor coisa depois, porque você enfrenta e isso te dá uma autoridade, isso te dá uma segurança e você fala, poxa, eu consigo. E eu consegui. Eu quero uma família com certeza. E eu vou ter. Mas assim, não é qualquer pessoa que vai entrar na minha vida. Lógico, as pessoas podem entrar na minha vida, mas acessar o que eu chamo de intimidade, acessar o meu coração, não vai ser qualquer pessoa. E eu não falo isso só de relacionamento amoroso, não. Eu falo isso de amizade também, porque hoje eu aprendi a dar valor nas pessoas certas, entende? Hoje eu tenho poucos amigos, mas amigos com qualidade. Não adianta a gente ter muitos amigos sem qualidade. Hoje eu vivo cada minuto acordar com o meu filho, sentir o cheiro dele. Hoje eu sou uma ótima mãe. Até doidinha um pouco, mas uma ótima mãe. Eu vejo isso. Eu achava que eu não ia conseguir. Eu achava que eu nunca ia conseguir estar num lugar 100%. Eu achava que eu nunca ia conseguir me amar 100%. Eu achava que eu nunca ia conseguir querer, assim, conseguir ficar sozinha. E hoje eu consigo, eu sou feliz com isso. Eu não quero ninguém pra me completar, porque eu já sou completa. Eu quero alguém pra compartilhar os momentos. Isso em todas as relações, não só ela amorosa, mesmo profissional, em tudo. Pra mim era impossível. Eu olhava e falava, eu nunca vou conseguir. E hoje eu tenho uma segurança, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu ofereço. Hoje eu posso mostrar para os meus clientes que eles conseguem. Eu tenho propriedade para pegar na mão do meu cliente e falar, vamos, porque eu vou entrar nesse quartinho escuro que você não tem coragem junto com você. E a gente vai enfrentar esse medo, esses monstros juntos. Você não tá sozinho. Porque muitas vezes eu entrei sozinha. Eu sei que Deus estava ali comigo. Mas muitos desses quartinhos meus eu entrei sozinha. E é muito difícil. É muito difícil.
E é isso. E a transformação. Hoje eu sou mais segura. Isso dá pra ver nas minhas fotos. Isso dá pra ver na minha fala. Isso dá pra ver em tudo. E é essa transformação que eu quero levar pras pessoas. Essa segurança que eu quero levar pras pessoas. Quero que as pessoas se amem. Quero ensinar as pessoas a se amarem. Coisa que eu não sabia. Não adianta nada você falar pra uma pessoa se ama se você não sabe ensinar ela a se amar. Porque quem não se ama não sabe como se amar. Entende? Então não julgue. Não julgue. Não julgue porque você não sabe o que se passa dentro das pessoas, dentro do coração delas. E eu cheguei até aqui. Foi um processo pra mim muito rápido, porque eu fiz 20 anos de terapia. Não mudei tanto quanto em abril vai fazer 2 anos. E hoje estou gravando esse vídeo em novembro de 2021. Em abril de 2022 faz 2 anos que eu comecei a fazer o curso. E eu mudei radicalmente. E eu tenho muito pra mudar. Só que eu não quero isso só pra mim. Eu quero isso pra você também. Vamos? Permita-se. Bora. Tô aqui. Precisando, é só me chamar. Compartilhe essa mensagem com alguém. Se você conhece uma pessoa que precisa disso, de ouvir isso. Vai ajudar muito. Semeie.